Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o Evangelho do quinto domingo da Quaresma do ano C. E o texto de hoje se encontra lá em João, capítulo 8, versículos de 1 até o 11, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender com profundidade esse texto, que para mim é um texto com muita riqueza de detalhes que muitas vezes passam despercebido por nós. Primeiro diz o texto que Jesus estava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava ao leste de Jerusalém, próximo ao templo, e é um local que recorrentemente dentro da Bíblia apresenta-se Jesus indo ali rezar. Então é um ambiente de profunda oração para Jesus. E é interessante você saber que geralmente é antes de acontecimentos importantes, de ensinamentos importantes que Jesus está rezando. Diz o texto que de madrugada Jesus volta ao templo. Em João, a dinâmica do claro e do escuro é sempre muito recorrente. É Cristo aquele que é a luz que vem dissipar as trevas do pecado, as trevas de um fechamento de coração. Então a gente pode imaginar que Jesus vem agora clarear alguma coisa que estava meio escura diante da religiosidade da época. Depois, diz que Jesus senta-se para ensinar o povo e chegam ali mestres da lei e fariseus. Ambos eram extremamente conhecedores das leis daquele tempo, especialmente das escrituras que eles tinham, que eles chamavam de Torá. Qual é a diferença entre o mestre da lei e um fariseu? Um fariseu geralmente era um líder religioso, extremamente apegado também, além da lei, a tradições religiosas. Os mestres da lei iam menos para isso, embora existissem pessoas que fossem os dois ao mesmo tempo, tá bom? O que importa é que eram pessoas famosas dentro do contexto religioso, que conheciam as escrituras e que estavam ali para poder, então, acusar uma mulher que foi, segundo eles, surpreendida em adultério. Amados irmãos e irmãs, vamos então voltar no tempo, eu trouxe aqui anotado, o que é que de fato vai dizer lá no Antigo Testamento sobre quando a mulher pega em adultério. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz que se um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, será morto tanto o adúltero como a adúltera. Lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, dizia a mesma coisa, que ambos deviam morrer. Então a primeira pergunta que a gente pode se colocar aqui é: cadê o homem? Se ela foi pega em adultério, então o homem também estava junto. Já vemos aqui um preconceito com a mulher naquele tempo. Mas mais do que isso, se você observar muito bem, só estão querendo usar a mulher como um background, né? Ou seja, um segundo plano diante da situação. No fundo, eles não estavam nem aí se ela é adúltera ou não. Eles queriam colocar Jesus diante da parede. Esse era o grande problema. Então apenas usaram a mulher como eles queriam. E aí nessa história eles colocam ela no meio. Interessante, né? Eles colocam ela no meio para acusar, para apontar dedo. Enquanto Jesus, quando nos coloca no meio, é para nos amar, para nos encher de misericórdia, para nos ouvir. E nesse momento eles chegam e dizem: olha, ela foi surpreendida em flagrante, né? A lei manda apedrejar. Até que o Senhor fala. Então Jesus era conhecido da lei. E tem um detalhe extra, viu?
só podia realizar uma pena de morte naquele tempo se o Império Romano também apoiasse. Então, uma pena de morte naquele tempo não era só porque a religiosidade dizia, tinha que passar também pelo Império Romano. E aí, Jesus naquele momento, eles questionam isso e Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Sobre essa história, tem muita discussão sobre o que é que Jesus escrevia. Alguns dizem que ele escrevia um versículo, alguns dizem que ele escrevia no chão os pecados do mestre da lei de fariseu. Eu acho que essa é a parte menos importante. Independentemente do que Jesus escreve, é interessante o que acontece depois. Jesus então se ergue e diz: quem entre vós tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Atire-lhe uma pedra. Ele volta a se inclinar, volta a escrever no chão como quem dissesse assim: o que vocês falam não me atinge, não. Eu estou certo daquilo que eu tenho que fazer, né? E aí, nesse momento, ele volta a inclinar, escreve no chão, e quando eles escutam o que Jesus falou, vai saindo um a um. Começando pelos mais velhos. Geralmente os mais velhos eram as lideranças daquele tempo. Então os líderes saem primeiro, né? Acho que é pelaquela ideia de: nossa, ele falou isso pra gente. Nossa, ele falou diretamente comigo. Nossa, uma tapa na cara que ele tá me dando. E aí nesse momento Jesus fica sozinho com aquela mulher naquele momento, e aí Jesus pergunta a ela: onde estão eles? Ninguém te condenou? Duas coisas importantes. Em todo o texto, ninguém perguntou nada à mulher. A mulher não teve lugar de fala. Ela só foi acusada, acusada, acusada. É Jesus o primeiro a escutar. Segundo, quando Jesus pergunta ninguém te condenou, é porque lá em Deuteronômio 17, versículo 6, diz que exigia 2 testemunhas para que juridicamente falando eu pudesse condenar. Então, no final das contas, ninguém a condenou. E aí Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Antes de ir para uma hermenêutica, eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente meditar. Eu queria trazer uma outra curiosidade do texto. Eu sei que vocês amam essas curiosidades, né? Mas antes, só pedir uma coisa a vocês. Você que chegou no vídeo até agora, se possível, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixe sua curtida, deixe seu comentário assim no YouTube. Recomende esse vídeo para mais pessoas. Eu também te faço um grande pedido. Compartilhe esse vídeo, certo? Nos seus grupos de WhatsApp, indique ele para alguma pessoa. Assim você ajuda esse trabalho aqui de evangelização a crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado. Mas voltando, eu queria contar um segredo para vocês que pouca gente sabe. Em alguns escritos antigos, esse texto não está dentro do Evangelho de João. Ele está dentro do Evangelho de Lucas. E veja que faz muito sentido. Dentro do Evangelho de Lucas é o grande Evangelho da misericórdia, né? Então, faz muita cara de ser Lucas que tem escrito esse texto, enfim. Mas em João a gente tem uma brincadeira para fazer. Tem 2 mulheres dentro do Evangelho de João. Mulheres importantes que também encontram misericórdia com Jesus. A primeira é a samaritana. A segunda, a mulher adúltera. Vamos fazer uma reflexão rápida? A samaritana, até pelo próprio nome, remete a Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Para tu entender essa história, lembre-se que o rei Salomão, quando morreu, o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, de nome Israel, né, o Reino de Israel, tem como capital a Samaria. E aí, já teve vídeos aqui no canal que eu expliquei muito bem essa ligação, de que aquela samaritana, muito mais do que simbolizar apenas ela mesma, simbolizava todo o Reino de Israel, né, que de fato estava longe do Senhor. E essa segunda mulher, se você observar muito bem, adúltera, a gente vai lembrar de profetas que falavam que o povo, né, o reino de Judá era adúltera, porque tinha no final das contas, né, ido para a região da Babilônia, quando eles ficaram exilados, e lá muitas pessoas foram adorar deuses errados. Ou seja, eles estavam adulterando o Deus de Israel. Eles estavam adulterando o verdadeiro Senhor. Então, alguns estudiosos vão dizer, e faz muito sentido, que essa mulher adúltera que não tem nome, ela representa o reino de Judá, que já tinha como capital Jerusalém, que era o reino do sul. Jesus vem para poder trazer a luz para os 2 reinos, para todo o povo. E aí, pensando dessa forma, podemos nos colocar no lugar desta mulher, em quantas e quantas vezes nós também já fomos adúlteros. Largamos o Senhor por ídolos, por coisas efêmeras, largamos aquele que é o rei de nossas vidas por coisas sem valor, sem sentido. Então, quando a gente enxerga dessa forma, não sei se você concorda comigo, ganha tudo um brilho bem diferente, não é? Mas, para terminar aqui a nossa reflexão, eu trouxe algumas coisas para a gente poder conversar. Primeiro, que pedras eu carrego contra os outros
e contra eu mesmo. Quantas e quantas vezes, gente, nós condenamos tanto as pessoas. Nós somos como esses mestres da lei fariseus. Apontamos o dedo, julgamos, não escutamos a outra pessoa, mas somos fáceis em destilar veneno, em destilar ódio. Especialmente nesse tempo de redes sociais, que a coisa mais fácil que a gente pode fazer é ir para a rede social falar o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma com que eu quero. Então, partindo desse pressuposto, eu quero chamar a atenção de vocês. Quantas vezes nós estamos replicando atitudes dos mestres da lei e fariseus? Em tantas pessoas que passam pelas nossas vidas, que fazem alguma coisa de errado, e eu condeno, e eu julgo como se eu fosse mais santo, como se eu também não tivesse pecado. Segunda coisa, será que eu tenho vivido como um juiz? O Papa Francisco falou em um dos seus documentos essa ideia de ser fiscal da fé alheia. Às vezes a gente para na perspectiva de ser um homem ou mulher que evangeliza, um evangelizador, um missionário, eu me torno um juiz. Eu roubo o lugar que pertence a Deus e eu começo a ser juiz dos outros. Será que é isso que a gente tem feito? Terceira coisa, quando é que nós nos sentimos expostos como essa mulher? Quantas e quantas vezes, aí vamos ser bem abertos, dentro da própria caminhada religiosa, quantas e quantas vezes nos sentimos assim, sendo colocados diante da parede pelos outros, por um erro que cometemos, por uma falha que acabou acontecendo no decorrer da nossa caminhada, e por esse motivo, amados irmãos e irmãs, as pessoas nos colocaram na parede, a gente ficou desconfortável, ficamos ali sem jeito. Isso é algo muito sério. Quantas e quantas vezes já passamos por isso? Mas eu quero dizer para você que enquanto muitas vezes o povo faz isso conosco, Jesus quer nos ouvir. Jesus nos acolhe como ele fez com essa mulher. Ele não acolhe o pecado dela, percebeu? Ele acolhe a pecadora. Porque Deus não quer que a gente peque. É preciso ir e não pecar mais. E aí é essa a minha última pergunta. Será que estou disposto a deixar para trás o que me afasta de Deus? Quando ele diz para ela, podes ir e de agora em diante não peques mais. Ele está dizendo, olha, independentemente do que você fez, eu vou te dar uma segunda chance. Independentemente do seu passado, independentemente do que estão te julgando, do que estão te culpando, eu vou dar-te uma segunda chance. Deus nos dá uma segunda chance todos os dias de nossa vida. Mas será que a gente está aproveitando isso? Ou será que muitas vezes eu não aproveito essa nova oportunidade que Deus está me dando diariamente de ser uma pessoa melhor, né? De realmente não errar mais, de não pecar mais? Amados irmãos e irmãs, aproveitemos melhor as oportunidades dadas pelo próprio Deus para nós, tá bom? E eu também quero finalizar com a última coisa, né? Lembra sempre, enquanto o mundo nos coloca no centro para nos condenar, para nos julgar, para apontar dedo, para lançar pedras contra nós, Deus faz o contrário. Ele pergunta, e aí? Ninguém te condenou? Eu não te condeno, mas para de pecar. Eu vou atuar diferente do povo. Eu vou entender seu lado. Eu vou sentir tua dor, mas não peca. Porque eu não concordo com o teu pecado. Eu não concordo com a vida errada. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.